Irmãos, sem perca de tempo, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. De acordo com o irmão Marcos, vocês estão em uma série de sermões aqui, e hoje nós iremos falar sobre um tema que é vencer, sal da terra e luz do mundo. A partir disso, então, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 até o versículo de número 16. Se você quiser se colocar de pé, pode se colocar de pé. Vamos entender o que essa cruz que nós cantamos hoje aqui, acabamos de cantar, traz de responsabilidade para mim e para você no que diz respeito à nossa vida cristã diária, o que nós chamamos de cristianismo. Se você encontrou, diga amém. Eu vou ler e os irmãos, por favor, acompanhem. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Portanto, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Curve a sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração. Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Nós agradecemos pela vida dessa igreja, eu te agradeço pela vida do pastor Marcos. E, Senhor, eu te entrego esse momento nas tuas mãos, que o Senhor fale conosco e que isso sirva para nós, não apenas como conhecimento técnico, teórico, mas que isso sirva de forma prática para a nossa vida, para que quando nós saiamos daqui, nós possamos aplicar isso na nossa vida diária. Usa-me conforme a tua vontade, é o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode se assentar. Se eu perguntasse para você essa noite, o que tem dentro desse copo, qual seria a sua resposta para mim? E se eu dissesse para você que não é água? Se eu dissesse para você que é Coca-Cola, o que você me diria? Que eu estou equivocado? Mas olha, pode não parecer, mas é Coca-Cola. Não? É água? Tem certeza? Essa pequena metáfora nos mostra que nós estamos vivendo a época do relativismo. E o relativismo nada mais é do que um conceito que trata que pontos de vistas podem ser diferentes. Eu e a Thaís estávamos no Recife e nós fomos visitar um museu e quando nós chegamos lá, estava escrito na parede que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E é exatamente isso que o relativismo trata. O relativismo, ele corrompe a verdade. E para o relativismo não existe uma verdade que é absoluta. Não existe isso para o relativismo. Toda verdade depende do ponto de vista que se olha. Para mim, o líquido que está dentro desse copo não é água. E essa é a minha verdade absoluta. Para mim, ele é Coca-Cola. Já do seu ponto de vista, esse líquido não é Coca-Cola. E logo eu pareço insano por achar isso. Para você, isso daqui é água. Pessoas morrem por causa disso.
por relativizarem a verdade. Elas têm um valor relativo e não mais absoluto. De acordo com a percepção de cada um, nós estabelecemos aquilo que é verdadeiro e aquilo que é errado. De acordo com a percepção de cada um, nós estabelecemos aquilo que se deve lutar, que se deve defender, que se deve acreditar ou não acreditar. O relativismo leva em consideração diversos tipos de análise, mesmo quando, por incrível que pareça, elas pareçam contraditórias. Isso é relativismo. Nietzsche, um filósofo bem conhecido, ele diz que nós vivemos a maior era do relativismo, isso já no seu tempo, porque de acordo com Nietzsche, hoje nós não temos nenhuma interpretação que seja absoluta. Será que ele estava certo quando estava dizendo isso? Pastor Hernandes Dias Lopes traz essa verdade do relativismo, esse conceito do relativismo para o que nós chamamos de igreja. E aqui isso tem a ver comigo e com você. Pastor Hernandes Dias Lopes, quando vai fazer a sua análise sobre a igreja cristã brasileira, sobre a situação da igreja cristã brasileira, sobre mim e sobre você, ele fala que nós vivemos o pior momento da história da igreja que nós já podemos viver. Em uma mesma igreja, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que nós temos pessoas que vivem e morrem pela verdade, mas nós também temos aqueles que negociam e a trocam por vantagens imediatas, porque eles entendem que isso é certo, porque eles relativizaram a verdade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a igreja brasileira hoje, ela tem discurso, mas não tem vida, tem carisma, mas não tem caráter, tem influência, mas não tem poder espiritual, porque ela decidiu relativizar a verdade do Evangelho. Estamos vivendo no nosso tempo, hoje, agora mesmo, neste século, vivendo o florescimento de uma igreja que é narcisista, uma igreja que aplaude e dá nota máxima para si mesmo quando ela se olha no espelho, mas que na verdade ela não passa no crivo da integridade da palavra de Deus e nem pode ser aprovada a ser submetida à sã doutrina, ao Evangelho de Jesus Cristo. Estamos vendo crescer uma igreja mercado que escancara suas portas e usa a religião como fonte de lucro para obter riqueza para si própria, que constrói novos templos, como abre franquias de qualquer marca, como McDonald's, como Burger King, como Subway. É essa a realidade da igreja brasileira. Estamos vendo crescer em nossa pátria uma igreja sincrética, mística, que prega outro evangelho, mas não o evangelho de Jesus Cristo, que prega um evangelho diferente, de acordo com a necessidade e a vontade do seu público, das pessoas que frequentam a sua comunidade. Uma igreja que prega prosperidade, mas não prega salvação. Uma igreja que prega milagres, mas que não prega a cruz de Jesus Cristo. Estamos vendo crescer uma igreja amante dos holofotes, embriagada pelo sucesso, sedenta de aplausos, em que seus personagens, seus cantores, seus músicos são tratados como astros de cinema. Rendemos-nos então por conta disso à tietagem, ao culto à personalidade. Colocamos o homem em um pedestal, afrontando assim o nosso único e bendito Senhor, que de acordo com a sua palavra, não divide a sua glória com ninguém. No passado a igreja tinha autoridade para chamar o mundo, a igreja tinha autoridade para chamar os perdidos ao arrependimento, e hoje é o mundo que ordena, que clama, que grita, que pede para que a igreja se arrependa e volte a ser aquilo que ela deveria ser, mas hoje não é.
porque as pessoas estão sedentas. Um historiador chamado Alvin Schmidt, ele fez uma grande análise sobre a igreja, e ele disse que a igreja no passado tinha tamanha relevância, que ela lutou contra a proibição do infanticídio, do abandono de crianças e do aborto de mulheres, que o Império Romano permitia e até estimulava o aborto. Alvin diz que a igreja lutou pela proibição dos combates cruéis que terminavam com a morte dos lutadores nas arenas. Alvin diz que a igreja lutou pelo banimento da poligamia, pela proibição de queimar viúvas na Índia, pela proibição da prática dolorosa e deformadora dos pés das mulheres jovens na China. A igreja influenciou o governo pelo sistema escolar público na Alemanha. A igreja influenciou pela oposição da escravidão. A pergunta então que eu faço para mim e para você é: onde está a igreja? O que aconteceu conosco? Onde está a igreja que lutava por causas nobres e hoje aplaude ídolos, astros de cinema? Onde está a igreja que gritava ao mundo para que se arrependesse dos seus pecados, e que o mundo bradava e chorava ao ouvir o som da voz da igreja? E hoje o mundo, ele se enoja de ver a prática de muitos cristãos e de muitos pastores. Onde foi parar a relevância da igreja? Onde foi parar a nossa importância? O pastor Ziel Machado, nosso professor, meu orientador, ele diz assim: é possível que ao longo do tempo, da história, a igreja mude a sua característica. Portanto, é possível que a gente mude a forma. Os cultos não serão da mesma forma, os modelos de pregação não serão da mesma forma. Mas em que pese nós podermos mudar a forma, nós nunca poderemos mudar a essência. Muda-se a forma, mas não se muda a essência. E a pergunta então para mim e para você essa noite é: onde ficou a essência da igreja? Onde ela se perdeu? O que é para nós ser relevante na vida cristã? A prática de muitos cristãos evangélicos passa a impressão de que ser relevante na vida cristã é apenas uma questão de se converter e pronto, está tudo bem. O pastor faz o apelo aqui no domingo à noite ou nos outros trabalhos e nós levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus Cristo como Salvador e isso basta, isso é suficiente. Alguns cristãos entendem que a vida cristã não é nada mais, nada menos do que vir à igreja todo domingo à noite, e isso basta, e isso é suficiente. Eu já fiz a minha parte, eu já dei a minha parcela. Eu canto nos jovens, eu canto na equipe de louvor, eu toco o meu instrumento, isso é a minha vida cristã, isso se resume à minha vida cristã. Contudo, isso não pode ser entendido como uma verdade absoluta, pois a conversão, pois participar dos trabalhos da igreja, pois vir ao culto no domingo à noite ou em qualquer outro trabalho que você venha, é só o início, é só uma parcela do que nós chamamos de vida cristã. A vida cristã então é o que, Jefferson? A vida cristã é um processo. A vida cristã é uma peregrinação, é um relacionamento crescente com um Deus vivo, que cresce a cada dia, a cada manhã, quando nos levantamos e decidimos dizer não para aquilo que Deus quer que digamos não, e sim para aquilo que Deus quer que digamos sim. Isso é vida cristã. Ela consiste no processo de nós nos amoldarmos cada vez mais com a imagem de Jesus Cristo, de nos tornarmos com cada passo, com cada atitude, com cada gesto, como eu falo com alguém, como eu compro alguma coisa, como eu administro o meu negócio, como eu me relaciono com as pessoas, com cada prática da minha vida, ela consiste em eu me parecer mais com Jesus Cristo nas minhas atitudes.
a fim de cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Pelo que fomos chamados? Para o que fomos chamados? Por que existimos? Existimos para glorificarmos a Deus na medida em que nos parecemos mais com o seu Filho Jesus Cristo. Na medida então que nós nos amoldamos à imagem de Jesus, na medida em que as minhas atitudes não buscam holofotes, não buscam relativizar a verdade do Evangelho à busca de interesses próprios, na medida em que eu me amoldo à imagem de Jesus Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele, com a imagem dEle. E nisso implica então, meu irmão, a missão da igreja. É essa a missão da igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo só em comunidade El Elyon, como um todo, as quatro paredes, o seu teto. Eu falo de vida pessoal, eu falo da sua vida, eu falo da sua vida e do seu relacionamento com Deus, além da comunidade, para além dos quatro cantos dessa parede, lá no seu trabalho, lá na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com os seus amigos, na faculdade. É isso que eu estou dizendo. Nisso implica a missão da igreja, manifestarmos o caráter de Deus através de nós, em qualquer lugar que estivermos, nesse mundo corrompido pelo pecado, a fim de que nós e as pessoas sejam capazes de enxergar a glória do Senhor Jesus Cristo. É isso é evangelho. Isso é a missão da igreja El Elyon, essa é a sua missão enquanto indivíduo, essa é a minha missão enquanto indivíduo. Portanto, é conversão? Sim, Jefferson, é conversão. É vida em comunidade? Sim, é vida em comunidade o cristianismo. É tocar aqui, é cantar aqui? Sim, isso é o cristianismo, esse relacionamento em conjunto com a comunidade. Mas é também uma vida de testemunho e serviço por um mundo carente e perdido pelo pecado. É sim uma vida que testifica quem Jesus Cristo é e não quem nós somos. A igreja então foi chamada para servir ao mundo, manifestando o caráter de Deus e não o nosso caráter. A igreja foi convocada por Deus para manifestar a vontade dele e não a nossa vontade. A igreja foi chamada para influenciar o mundo a partir dos valores do reino de Deus e não a partir dos nossos valores. A igreja foi chamada para fazer a diferença em um mundo perdido. A pergunta então que eu devo fazer para mim e para você essa noite é como isso acontece na prática, Jefferson. Se eu entendi que muitos estão relativizando a verdade porque buscam seus próprios interesses, e que a igreja atual do século 21, ela também está fazendo isso, mas de acordo com aquilo que nós estamos conversando essa noite, não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor, nosso Deus, nos chamou para andarmos na contramão desse evangelho egoísta e narcisista que busca os seus próprios interesses. O Senhor nos chamou para andar na contramão dessa metodologia teológica que anda sendo pregada, dessa teologia mentirosa, com todo respeito a você que acredita nela, que prega um evangelho de prosperidade, quando na verdade a Bíblia nos disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu a morte e está vivo ao lado do Deus Pai, triunfando para todo sempre. Um evangelho que diz que nós não podemos aceitar ou admitir e que por isso devemos determinar, quando na verdade a Bíblia nos diz que nós devemos nos submeter e carregarmos a cruz de Cristo. Então, se não é isso, Jefferson, se eu fui chamado para andar na contramão dessa realidade e influenciar o mundo a partir dos valores do reino de Deus, como eu faço isso? Para definir como seria a nossa influência no mundo, de forma congregacional, enquanto comunidade, de forma pessoal, enquanto indivíduo,
o Senhor se valeu de duas metáforas domésticas muito conhecidas por nós, e elas estão inseridas no texto que nós lemos. Mais conhecida até pelas donas de casa aqui, pelas mamães, pelas esposas: sal e luz. A função do sal nós conhecemos muito bem, nós sabemos para que serve. O sal serve para condimentar, para temperar, para trazer sabor ao alimento. A Thaís vive brigando comigo, porque eu gosto muito de sal, e ela é da área da saúde, então ela fica controlando a pressão, e isso, aquilo, mas eu adoro comida temperada, eu gosto do sabor que o sal traz, que o tempero traz. Mas, talvez você não saiba disso, mas o sal tem uma outra função importante, e sobretudo os mais antigos, ou os irmãos do Nordeste, irão saber melhor disso. O sal, ele por muito tempo foi utilizado para conservar os alimentos. Era essa, aliás, no tempo em que esse texto foi escrito, a mensagem que Jesus Cristo queria dizer para os leitores da sua época. Quando eles ouviram falar de sal, era essa a ideia que eles tinham na mente. O sal para eles servia para preservar o alimento. E preservar do que, Jefferson? Da podridão. Não havia geladeira, não havia nenhum tipo de outra forma de proteger o alimento de estragar. Então o que eles faziam? Eles untavam o alimento de sal, passavam sal na carne, e o sal protegia, criava uma película, criava uma proteção para que a podridão não chegasse. E a luz, Jefferson? A outra metáfora é a luz. A luz tem uma função muito óbvia para nós: iluminar os ambientes. E quando a luz que nós temos aqui ilumina o ambiente que nós estamos, o que ela faz? Ela afasta a escuridão. Onde há luz, não há escuridão. Se nós apagarmos todas as luzes desse templo agora, sem dúvida alguma vamos ficar no escuro, no breu. Mas na mínima luz, talvez da lanterna do meu celular ou do seu celular, quando ela se acender, à sua volta não haverá mais escuridão, porque o que a luz faz é fazer com que a treva, que é a escuridão, recue e se afaste. É isso que o sal faz, é isso que a luz faz. Eles nos trazem então algumas percepções que eu quero expor aqui para os irmãos à luz do texto que nós lemos. Então, se você está com a sua Bíblia fechada, permaneça com ela aberta no texto que nós lemos. Eu quero compartilhar com vocês dessa leitura. Se o sal e a luz servem para essa finalidade, Jefferson, o que o Senhor Jesus Cristo, Mateus 5,13, o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar a partir dessa mensagem que Ele nos deixou? 3 lições importantes para nós. E a primeira delas, que eu quero que você preste bem atenção e saia com isso guardado em seu coração, é que os cristãos são, eu e você somos, instrumentos dos valores do reino de Deus. Eu e você somos instrumentos dos valores do reino, e por isso, por essa insofismável razão, nós devemos preservar a nossa essência. Somos instrumentos do reino e por isso devemos preservar a nossa essência. Onde está escrito isso, Jefferson? Versículo 13, a parte A: vocês são o sal da terra. Versículo 14, parte A: vocês são a luz do mundo. Observe o que Jesus está dizendo. Ele está falando de forma direta e objetiva aos discípulos, e ele está dizendo o que eles são a partir da conversão, a partir do reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Ele está dizendo, a partir de agora, o Senhor está dizendo para ele: a vida de vocês vai ter que mudar, vocês não vão mais andar como vocês andavam, vocês não serão mais como vocês eram, não, agora vocês são diferentes, vocês serão diferentes daquilo que vocês eram. Vocês deverão ter valores, vocês deverão ter significados, vocês deverão ter essências,
Vocês deverão ter padrões, anseios, práticas totalmente diferentes daquelas que estão estabelecidas por esse mundo caído que vocês não vivem mais nele. Agora, a conversa é diferente. Não dá para ser parecido, não dá para ser misturado, não dá para querer fazer parte da turma, não dá para se sentar mais na roda dos escarnecedores, não dá mais para fazer conchavos, não dá mais para emitir notas frias como você fazia antigamente. Chega, agora nós vamos nos relacionar, e a relação comigo é uma relação que envolve um aspecto real e verdadeiro do meu caráter. Eu sou santo, e eu, como santo, quero compartilhar da minha santidade com você, e isso significa que você também será um santo aonde você estiver. Como assim, Jefferson? Eu posso ser santo como Deus é? Sem dúvida alguma não, mas quando ele diz sede santo como eu sou santo, ele está estabelecendo nível, ele está colocando o parâmetro que agora nós deveremos seguir, e o parâmetro não é mais de homens caídos, corrompidos pelo pecado, o parâmetro agora é de um Deus que é soberano, que está assentado sobre o seu trono e governando a terra. Portanto, a sua vida agora é diferente. Após a queda, Gênesis, quando lá no comecinho da história do homem, você abre a sua Bíblia e você lê que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e você vai ver que a partir de determinado momento o homem caiu, o homem, a queda, o homem comeu do fruto e ali houve a ruptura com Deus. O homem, a partir da queda, a partir do pecado, ele construiu, ele ergueu todas as suas relações, ele ergueu a cidade, ele ergueu a política, ele ergueu a economia, ele ergueu a família, as amizades, as relações, os negócios, a partir de valores corrompidos pelo pecado. Essa é a verdade do Evangelho. É por isso, inclusive, meu irmão, que você não entendendo por que Jesus Cristo veio, é essa razão porque Jesus Cristo encarnou-se, humilhando-se, fazendo-se como sua criatura, porque a partir da queda, todas as nossas relações, tudo o que fizemos e fazemos, é a partir da queda, a partir de valores corrompidos pelo pecado. Então vem Jesus e diz aos seus discípulos: agora que vocês estão se relacionando comigo, agora que nós temos uma amizade, que nós somos um corpo, uma unidade, que eu dirijo os teus passos, que eu sou a cabeça, então agora você precisa entender que você é diferente, e que não dá para querer ser igual àquilo que eu tirei você. Efésios capítulo 2, quando você quiser ler sobre esse assunto, marque aí, você lê na sua casa. Efésios capítulo 2, Paulo escreve e diz assim: antes vocês estavam perdidos pelo pecado, vocês viviam de acordo com o príncipe do nosso tempo, Satanás, viviam de acordo com a realidade desse mundo, mas agora, em Deus, que é rico em misericórdia, Ele vos comprou com o seu sangue, e isso foi um ato exclusivamente de Deus, não dependeu de nós, foi porque Ele nos amou, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, e por isso, pela sua graça, infinita misericórdia, nós somos salvos do pecado, e somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Não dá então para querer ser como era. Não dá para querer ser aquele cristão que o pessoal brinca, lá de onde eu venho o pessoal brinca, aquele crente Raimundo, que é um pé na igreja, outro pé no mundo. Não dá para ser esse tipo de crente, tem que ser diferente, porque a partir de agora, vocês são instrumentos dos valores do reino de Deus, e por isso, vocês devem preservar a essência de vocês. Como, Jefferson? Vocês servirão para influenciar o mundo a partir dos valores do reino de Deus. Que influência é essa? Como eu vou exercer? Ser sal? É assim que você vai impedir? É assim que você vai exercer. Ser sal significa, portanto, impedir o avanço da maldade e da podridão do pecado.
Então, Jefferson, quando Jesus está dizendo que agora vocês são sal da terra, o que ele está querendo dizer para mim é que agora eu tenho uma função de impedir que a podridão chegue. É exatamente isso, meu irmão. Aonde o sal está, a podridão não pode chegar. Quando a podridão, a maldade, o pecado encontra o sal, ele para, porque o sal cria uma barreira que protege. Ele diz: até aqui, daqui para frente você não vai prosseguir, porque eu sou sal, porque eu sou instrumento dos valores do reino de Deus nesse mundo perdido e caído. Aqui na faculdade, quando todo mundo entende que o sexo antes do casamento é legal, é joia, e não são compromissados com a verdade do Evangelho, que entende que o lugar disso é na família e no casamento, eu digo não para isso. Por quê? Porque eu sou sal, e a podridão do pecado, a mentira do pecado, não vai avançar sobre os meus princípios, os meus valores, porque os meus valores são eternos, são os valores do reino de Deus. Portanto, os cristãos devem parar o avanço da maldade, e com isso, eles abençoam o mundo a partir dos valores do reino de Deus. É isso que significa ser sal. E ser luz, Jefferson, o que significa? Ser luz significa iluminar, fazendo com que a escuridão recue. Quando a luz chega, não há lugar para as trevas. Você já ouviu aquela expressão de alguns irmãos que dizem, contam que quando eles chegaram em algum lugar, eles foram reconhecidos como cristãos apenas pela sua postura, pelo seu caráter, pela sua atitude? Pois muito bem, é isso que Jesus Cristo está dizendo. A partir de agora, você não é mais o mesmo. A partir de agora, você é luz. E quando você chegar, as pessoas vão reconhecer a luz chegando. Porque quando a luz chega, as trevas devem bater em retirada. É isso que Jesus está dizendo. É isso que está acontecendo. Quando a luz chega, não há lugar para as trevas. Os cristãos iluminam o mundo escuro do pecado a partir da luz dos padrões de Deus. Todos esses exemplos servem para trazer sentido às coisas. Todos esses exemplos de sal e luz servem para trazer a ordem ao mundo caótico. É por isso que nós existimos. É por isso que a igreja está no mundo, para fazer a diferença. Para ser sal e impedir o avanço da podridão, para ser luz e fazer com que as trevas recuem. É por isso que somos chamados cristãos. O mundo está apodrecendo, é isso que a gente vê. A política do nosso país, pedofilia, estupro, pais matando filhos, filhos matando pais, é isso que a gente vê. Um mundo podre, mas o cristão não está podre. O cristão é sal. E aonde o cristão chega, a podridão não pode avançar. O mundo precisa de sabor, o cristão dá sabor, porque ele é sal. O mundo está em trevas, o cristão é luz, e aonde ele chega, as trevas recuam. O mundo vive em mentiras, o cristão vive na verdade. O mundo vive na promiscuidade, o cristão vive em santidade, porque ele segue os padrões do seu Senhor. O mundo vive na infidelidade conjugal, o cristão vive na fidelidade conjugal. O mundo emite notas falsas, faz negócios errados, tortos, o cristão não, porque ele entende que a vida dele não depende da sua capacidade, do seu diploma, do seu dinheiro. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso pastor, que é Senhor Jesus Cristo. É Ele que conhece pastos verdejantes. É Ele que conhece águas tranquilas. Enquanto na empresa todos contam como são suas traições conjugais, nós como cristãos devemos contar como vale a pena ser fiel à nossa esposa e ao nosso marido. Enquanto no trânsito os ímpios explodem, xingam e brigam, nós cristãos mostramos o exemplo que é nos controlarmos e sermos pacificadores. Enquanto a maioria dos donos de empresas sonegam impostos, os cristãos andam em conformidade com a lei, por mais duro que seja, porque nós entendemos que a nossa riqueza não é nesse mundo, a nossa riqueza está bem guardada, onde nada, o ladrão e a traça não podem destruir. É essa a nossa essência, irmãos.
Essa é a nossa missão. Nossa missão, portanto, não é a partir do que sabemos, de quem somos, mas é a partir de quem Ele disse que somos, sal e luz. Portanto, essas percepções estão infundidas nesse texto. Sermos sal e luz. Para quê, Jefferson? Para darmos sabor. É isso que ele está falando. Se o sal não dá sabor, para que ele serve? Se a luz não servir para iluminar, para que ela serve? O sal que não dá sabor, o sal que não protege o alimento, de nada serve, a não ser para ser pisado. Naquela época o sal era utilizado para fazer vias, era o asfalto da época. Ele não serve para nada. Se a luz não servir para iluminar, então ela não tem nenhuma utilidade. Se você não entender qual é a sua essência, qual é o seu valor, qual é a sua missão enquanto igreja, então nós estamos perdidos nesse mundo caótico, como disse o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero encerrar meu sermão dizendo que tudo isso que fazemos, toda essa verdade que falamos, não serve para nossa glória, e essa é a terceira verdade. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam o quê? O quanto a sua luz é bonita, o quanto o seu testemunho é edificante. Não, façam tudo isso a fim de que eles, o mundo caído, vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Tudo que somos, tudo que temos e tudo que fazemos não serve para a nossa glória, mas para uma única glória, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para você e verem o quão diferente, quão instrumento de Deus você tem sido nesse mundo perdido, não é o teu caráter que eles vão aplaudir, mas é o teu Senhor que eles vão glorificar. Portanto, precisamos desesperadamente voltar ao primeiro amor. Desesperadamente. Precisamos urgentemente de uma nova reforma na igreja, como houve no passado. Precisamos de uma igreja que prefira a morte, como um dia aconteceu, do que a apostasia da fé. Uma igreja santa que prefira o martírio do que o pecado. Uma igreja que ame a palavra mais do que o lucro. Uma igreja que chore pelos seus pecados e pelas almas que perecem nesse mundo perdido, e não pelas dificuldades da vida presente. Uma igreja que pregue aos ouvidos e aos olhos também. Curve a sua cabeça. Pai bendito, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Senhor, por nos advertir de forma tão piedosa, tão amorosa. Obrigado por nos dar oportunidade sempre de entendermos que o Senhor nos ama, nos resgatou dos nossos pecados, mas que isso não deve tornar para nós como uma zona de conforto para a nossa vida cristã. Ser cristão não é apenas estar aqui no domingo à noite, não é apenas ter uma carteirinha de membro, não é tocar, não é cantar, não é pregar, não é um belo testemunho, não é a prosperidade que o Senhor nos deu, não é nenhuma dessas coisas. Ser cristão é ter uma vida que se amolda ao seu Filho Jesus Cristo, em todos os aspectos, dos seus atributos de santidade, de moral, inclusive aqueles comunicáveis de bondade, de generosidade com os outros. Nos ajuda, Senhor, nessa missão. Nos ajuda a sermos pessoas que amemos mais ao Senhor do que as nossas vantagens, do que o que temos. Nos ajuda a amar o próximo como o Senhor nos pediu, como nós amamos a nós mesmos. Nos ajuda a dar testemunho nas coisas mais simples, as coisas mais difíceis, pois só assim o seu nome será glorificado através das nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.